Podemos sentar, por favor. Chama a julgamento a extradição 1020, relator ministro Marco Aurélio, requerente o governo da Alemanha, extraditando Erdinc Timur. Presidente, o pedido de extradição está formulado mediante nota verbal da Embaixada da República Federal da Alemanha, encaminhada a esta Corte com documentos pelo ministro de Estado da Justiça, Márcio Tomás Bastos, em 25 de novembro de 2005. Faz-se lastreada no fato de o extraditando nacional turco ter contra si as acusações de sequestro visando a extorsão e lesões corporais. Determinei a expedição de mandado de prisão, presente a necessidade de se contar com um novo título para colocar o extraditando, que se encontrava no presídio Ari Franco, à disposição do Supremo. Ele já estava preso. No aviso de folha 48, revela-se que o extraditando foi cientificado do mandado para fins de extradição no dia 7 de dezembro de 2005. Isso é importante. Parece saber o período em que ele ficou preso, tendo em conta a extradição, e a detração. Ouvido em juízo, o extraditando informou haver sido condenado no Brasil ante o envolvimento com drogas, a pena de 5 anos de reclusão. Asseverou a inocência no tocante às imputações versadas no pedido de extradição e demonstrou o desejo de retornar à Alemanha para defender-se. A defesa técnica reiterou a ótica do extraditando. Determinei a intimação da Defensoria Pública da União ante a necessidade do extraditando contar com defesa técnica, isso tendo em conta o afastamento do profissional. A Procuradoria preconizou diligência visando a juntada de cópia dos textos, o que ocorreu, e o parecer, eu peço a confirmação do Procurador-Geral da República, é pelo deferimento, sim, deferimento do pedido, folha 143 a 146 é o relatório. O voto, Vossa Excelência. Presidente, improcedem os vícios formais apontados pela Defensoria Pública. Descabe e perquirir a competência do juízo que, no estado de origem da extradição, expediu a ordem de custódia. A questão coloca-se no campo da soberania e o que cumpre indagar é se, de uma forma abrangente, o órgão que emitiu a ordem tinha competência para fazê-lo. Ineludivelmente, isso ocorre quanto a tribunal de certa comarca na Alemanha. Daí a irrelevância de saber se o crime realmente foi cometido nesta ou naquela comarca. Também não vinga o que é asseverado acerca de indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso. O mandado de prisão revela haver sido imputado ao extraditando prática delituosa ocorrida em 8 de abril de 2005, a alcançar o sequestro de uma pessoa, extorsão junto a terceiro e ainda lesões corporais. No mais, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, estão atendidos os requisitos previstos na Lei 6.815 de 80. Verifica-se a dupla tipicidade, não se podendo cogitar, quer sob o ângulo da legislação alemã, quer sob o da brasileira, da incidência da prescrição. O crime teria acontecido em abril de 2005 e, conforme o Código Penal brasileiro, no tocante à extorsão mediante sequestro, o lapso temporal para consumar-se a prescrição é de 16 anos e, relativamente às lesões corporais de natureza grave, de 12 anos. Consoante a legislação alemã, o prazo prescricional é de 10 anos. O extraditando passou a estar sob a custódia do Estado à disposição desta Corte, visando a extradição, em 7 de dezembro de 2005, devendo ser considerado o período desde essa data até a entrega efetiva ao governo requerente, isso para efeito de diminuição de possível pena a ser imposta em razão da prática dos delitos que lhe são imputados. Observem mais o fato de encontrar-se o extraditando preso no Brasil em virtude de condenação por crime enquadrado no artigo 12, combinado com 18, incisos 1 e 3 da Lei 6368 de 76.
A extradição somente deverá ser executada com entrega após o cumprimento da pena, salvo juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, tudo como previsto nos artigos 67 e 89 da Lei 6.815 de 80. Defiro a extradição nos termos consignados. Eminente relator, defere a extradição. Há divergência? O extraditando está cumprindo pena aqui no Brasil. Como? O extraditando está cumprindo Como pena disse em meu voto. pelo tráfico de entorpecentes. Eu ouvi bem. Agora, Vossa Excelência não vota condicionadamente, não, né? Ou seja, ao cumprimento integral da pena ou ao juízo de conveniência do Presidente da República. Está implícito? Está expresso? Então, Excelência, acompanho pode dispensar. o voto de Vossa Excelência. Sem divergência, Pensei que tivesse boa dicção. Não ouvi bem, Excelência, essa particularidade, essa condição. o Tribunal, por unanimidade, deferiu a ordem de extradição. Lendo aqui, muito atento, não percebi, mas acompanho, Vossa Excelência. Chama a julgamento a extradição 1012, relator ministro Marco Aurélio, requerente governo da Alemanha, extraditando Gerhard Hans Mayer Gleicht. Estão botando o ministro de Estado da Justiça com um minúsculo. Não sei o que é. O ministro de Estado da Justiça, doutor Márcio Tomás Bastos, encaminhou a esta corte aviso com notícia de pedido de extradição. Olha, que coisa, nem cafezinho, nem cafezinho. No último dia. Formulado pelo governo da República Federal da Alemanha, do nacional alemão Gerhard Meyer. A presente acusação de Meyer, haver introduzido e comercializado ilicitamente entorpecentes naquele país. Na nota verbal de folha 9 a 11, acompanhada de documentos traduzidos, alude-se à persecução penal e à existência de mandado internacional de prisão do juiz da primeira instância de Hamburgo, datado de 4 de fevereiro de 2005. O extraditando, ouvido em juízo, negou a imputação que lhe é feita e asseverou jamais ter respondido à ação penal por tráfico. Afirmou ser proprietário de bens no Brasil e haver retornado à Alemanha em diversas oportunidades. Na defesa técnica de folha 190 a 197, encerra-se a ótica de que ocorreu a revogação de certa norma do Estado requerente. Aduz que, ante a nova legislação, ter-se-ia a incidência da prescrição. Refuta-se a pluralidade de atos como suficiente a afastar a prescrição. Disse que se deveria considerar não o somatório das penas, mas aquelas previstas para cada qual das práticas tidas como delituosas. Consigna-se que, sob o ângulo temporal, as imputações são genéricas, é que apenas teria havido alusão aos meses de novembro e dezembro de 1988, sem precisar-se o dia. Assevera-se não constarem das peças encaminhadas as circunstâncias necessárias ao exercício do direito de defesa, além de o governo requerido não ter demonstrado o curso de persecução criminal contra o extraditando, os documentos apresentados não revelariam prova do corpo de delito. Então, conclui-se pelo defeito formal do pedido. Discorre-se acerca do incidente sobre venda de veículo verificado na 8ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, na qual, ouvido o extraditando, a Procuradoria-Geral da República preconizou o implemento de diligência visando acostarem-se ao processo cópias dos textos legais do Estado requerente a respeito de diversas questões. As folhas 277 e 278, indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Ante peça do extraditando, instei o governo requerente, via Ministério da Justiça, a elucidar a persistência do interesse no pedido formulado. Deu-se resposta afirmativa. Acolhi o pleito de tramitação preferencial do processo, conforme despacho de folha 304. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer de folhas 329 e 330 pelo indeferimento do pedido. Assevera que o extraditando completou 70 anos,
Fato atraía a incidência do artigo 115 do Código Penal brasileiro, que prevê a redução pela metade do prazo relativo à prescrição, quando o criminoso, na data da sentença, já tiver essa idade. Aponta, então, que, no caso, sendo o último ato a ele imputado de agosto de 90, consumou-se a prescrição em agosto de 2000, já que esta é de 20 anos para os crimes cujo máximo da pena é superior a 12 anos. Artigo 109, aí reduzidos os 20 pela metade. 109, inciso 1 do Código Penal. Em 6 de fevereiro de 2007, em nova petição, extraditando requereu, ante a manifestação do Ministério Público, né, inspirado na manifestação pelo indeferimento da extradição, né, fosse relaxada a prisão. Não acolheu o pedido, tendo em conta a jurisprudência da Corte. É o relatório. De Vossa Excelência. A folha 20 registra-se como data da última prática delituosa, agosto de 90. No caso, há de se apreciar a prescrição presente o critério unitário, ou seja, de forma isolada e sem mesclar as legislações dos países envolvidos. Consoante a norma alemã, não é dado concluir pela incidência da prescrição. É que ela prevê a interrupção do prazo pelo simples início do inquérito contra o acusado. Isso sem cogitar-se de outras causas, tal como estampado as folhas 25 e 26. Conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral da República, em 30 de maio de 2005 teria havido a interrupção. O mesmo não ocorre segundo a disciplina brasileira. O prazo máximo prescricional é de 20 anos. Considerada a data da última prática criminosa, agosto de 1990, não haveria o transcurso. Acontece que o extraditando completou em 8 de janeiro último 70 anos. Confiram com a peça de folha 9. E até aqui não tem contra si decisão judicial, muito menos coberta pela preclusão maior. Ante o disposto no artigo 115 do Código Penal, dá-se a redução do citado prazo pela metade. Mostra-se forçoso concluir pela incidência da prescrição em agosto de 2000. Indefiro o pedido. Eminente relator, Não há decisão. Não, muito menos com trânsito em julgado. Eminente relator, Alemanha indefere que houve o pedido de interrupção. extradição. Pelo inquérito, que lá o simples inquérito interrompe. Lá interrompe o simples inquérito, não o recebimento da denúncia, né? Eu estou na esteira da manifestação do Ministério Público, não indeferindo a extradição. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também. Ministro Eros Grau. Acompanho também. Ministro Joaquim. Acompanho. Ministro Carlos Brito. Acompanho. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Também. Ministro Pertence. Creio que é o precedente nosso, no caso, 591. Salomão Unia. Olha a corte. Tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator, indeferiu a extradição. Presidente, com expedição do alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias. Taquigrafia anotou? Chama a julgamento a tutela antecipada, referendo em ação civil originária, 830, relator ministro Marco Aurélio. Autor é o Estado do Paraná e também Paraná Previdência, Real União Federal. Presidente, eis o teor da decisão mediante a qual deferia a tutela antecipada. Previdência Social, competência concorrente da União, normas gerais, extravasamento, tutela antecipada. O Estado do Paraná e a Paraná Previdência, a instituição gestora do sistema previdenciário paranaense, ajuizaram esta ação sob o rito ordinário com pleito de antecipação de tutela, requerendo seja ré, a União,
condenada a efetivar o repasse da compensação previdenciária, abster-se de aplicar a sanção em decorrência de descumprimentos relativos à Lei 9.717/98, expediu o certificado de regularidade previdenciária e não obstaculizar onde é que eu estou? E não obstaculizar operações financeiras previstas no artigo 7º da Lei 9.717/98 e no artigo 1º do Decreto 3.788/2001. Quanto à antecipação da tutela, o pedido é no sentido do repasse da compensação previdenciária, do afastamento de sanção, da expedição do certificado de regularidade previdenciária e da retirada de empecilhos a operações financeiras. Em síntese, o pleito final é lançado a título também de tutela antecipada. Colho da longa inicial, então consignei de folha 2 a 26, acompanhado dos documentos de folha 27 a 65, como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei 9.717/98, que estabelece obrigações a serem cumpridas pela entidade previdenciária estadual e, caso inobservadas, sanções. Asseveram os autores a inconstitucionalidade do Decreto 3.788/01, que criou o Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, cuja apresentação perante órgãos da administração direta e indireta da União tornou-se obrigatória. Sustentam que, ante enfoque dos órgãos próprios, a RE vem se negando a renovar o certificado. Argumentam que, com o princípio regulador da autonomia para organizarem-se das unidades da federação, afirmando caber a cada qual dispor sobre matéria previdenciária e a União, edição de normas gerais. Asseveram que os limites reservados pela Constituição Federal à atuação da União foram extravasados, olvidando-se a legitimação concorrente dos Estados. Mediante o preceito do artigo 9º da Lei 9.717/98, fora concedido ao Ministério da Previdência e Assistência Social o poder de controle dos órgãos previdenciários estaduais. Em suma, teria sido editada a regulamentação com eficácia nacional. Evocam precedentes desta Corte, extraordinário 87.932, Rio Grande do Sul, segunda turma, com acordo publicado no Diário de 14 de setembro de 79, e pronunciamento individual na ação civil originária 702.1 do Ceará. A folha 66 a 68 está a decisão do juízo da 4ª Vara Federal de Curitiba, declinando da competência em face do disposto na linha F do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. O Estado do Paraná e a Paraná Previdência peticionaram, juntando documentos. Ao término do ano judiciário de 2005, despachei, determinando a citação da União e, com isso, projetei no tempo o exame do pedido de concessão de medida cauteladora. Na contestação apresentada, a União afirma que a disciplina da matéria decorreu do disposto no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Teriam sido editadas normas gerais visando a disciplina uniforme das questões previdenciárias no território nacional, restando aos Estados e ao Distrito Federal a atribuição de complementar a legislação federal. É que a Lei 9.717, de 98, teria contornos de lei geral, não sendo dado cogitar da competência plena dos Estados para legislar sobre os regimes próprios de previdência. O Supremo, na apreciação do pedido de concessão de medida liminar na ação direta de constitucionalidade 2024, DF, sinalizara no sentido da constitucionalidade da Lei 9.717/98. Ressalta que, no caso, a lei estadual foi editada após a vigência da lei federal. O desconhecimento dessa legislação resultara na invasão de competência.
Salienta que o caráter geral da Lei 9.717, de 98, fora reconhecido pelos autores. Diz que o objetivo dos artigos 7 e 9 do diploma é estabelecer a racionalidade no sistema previdenciário, cuja eficácia estaria a legitimar as sanções fixadas para o caso de descumprimento. Busca demonstrar a valia do artigo 9º da Lei 9.717, de 98, ao consignar a função de orientação e de supervisão do Ministério de Previdência e Assistência Social, refutando a assertiva de invasão de campo reservado ao Tribunal de Contas do Estado. Traça também um paralelo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que incumbe ao Ministério da Fazenda, ante o disposto no artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000, fiscalizar o atendimento das exigências nela previstas. Aduz ainda a ré que a edição do Decreto 3.788, de 2001, fez-se em conformidade com o disposto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, isso ao prever o certificado de regularidade previdenciária, documento decorrente do respeito à Lei 9.717, de 98, sem o qual não podem estados e municípios receber transferências voluntárias da União ou celebrar novos convênios. O decreto teria o escopo de garantir a eficácia da Lei 9.717, de 98, viabilizando as sanções estabelecidas no artigo 7. Com apoio na melhor doutrina, Celso Antônio Bandeira de Mello noticia que a emissão do certificado decorre da portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, de número 2.346, de 2001. Passando ao exame da motivação do indeferimento do certificado, alude ao disposto no artigo 5º da citada Lei 9.717, de 98, no que veda a concessão pelos Estados de benefícios não estabelecidos no regime geral de previdência social. É que o Estado do Paraná, à luz do artigo 107, parágrafo 1º da Lei 2.398, de 98, dispusera sobre o direito ao auxílio funeral e ao seguro de vida, em dissonância com as normas da Previdência Social. Além disso, fixar a alíquota para segurados da ativa discrepante do disposto no artigo 3º da Lei 9.717, de 98, na redação imprimida pela Lei 10.887, de 2004. Fora prevista ainda no diploma estadual a não incidência da contribuição sobre proventos e pensões, olvidando-se não só a norma do artigo 4º da Emenda Constitucional número 41, de 2003, como também o pronunciamento desta Corte nas ações diretas de inconstitucionalidade 3.105, dígito 8 DF, e 3.128, dígito 7 DF. Menciona a União, mais uma vez, a Lei Complementar 101 de 2000, a revelar no artigo 11 constituírem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Por último, diz que o Estado do Paraná teve tempo suficiente para se adequar aos critérios assentados na Lei 9.717, de 98, no que estabelecida mediante a Portaria 172, de 2005, a data limite de 1º de outubro de 2005 para a verificação atinente ao cumprimento das exigências legais. Afirma não concorrerem no caso os pressupostos autorizadores do implemento da tutela antecipada, refutando tanto a falta de verossimilhança quanto o receio de dano irreparável, e remete ao texto do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8.437, de 92, a vedar a concessão de medida cauteladora que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Conclui ser pertinente o preceito ante a regra do artigo 1º da Lei 9.494, de 97. Acompanhar a contestação as peças de folha 96 a 109, relativas a trabalhos produzidos no âmbito do Ministério da Previdência e Assistência Social. Consignei, então, certamente,
a Lei 9.717/98 e os demais diplomas que se seguiram resultaram da competência prevista no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Consoante dispõe o parágrafo 1º desse artigo, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Pois bem, cumpre perquirir se, no caso, o diploma federal ficou restrito a esses limites. De acordo com o artigo 9º da Lei Federal, compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, 1. A orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos fundos a que se refere o artigo 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta lei. 2. O estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta lei. Constato, nesse exame preliminar, que se adentrou não o campo do simples estabelecimento de normas gerais. Atribuem-se à ente da administração central, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, atividades administrativas em órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos fundos a que se refere o artigo 6º da citada lei. A tanto equivale a previsão de que compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social orientar, supervisionar e acompanhar as práticas relativas à previdência social dos servidores públicos das unidades da Federação. Mais do que isso, mediante o preceito do artigo 7º, dispôs-se sobre sanções diante do descumprimento das normas, que se pretende enquadrada como gerais. Deparo, assim, com um quadro normativo federal que, à primeira vista, denota o extravasamento dos limites constitucionais da autonomia própria em se tratando de uma federação. Uma coisa é o estabelecimento de normas gerais a serem observadas pelos Estados-membros. Algo diverso é, a pretexto da edição dessas normas, a ingerência na administração dos Estados, quer sob o ângulo direto, quer sob o indireto, por meio de autarquias. Vale frisar que não prospera o paralelo feito entre a legislação envolvida na espécie e a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, editada a partir de previsão expressa contida no artigo 169 da Constituição Federal, impondo limites a serem atendidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Tenho como atendidos requisitos próprios à tutela antecipada, valendo assinalar que o poder de cautela é inerente ao judiciário, à luz dos ditames constitucionais. Defiro a tutela antecipada para afastar, a partir deste momento, o óbice vislumbrado pela União ao repasse obrigatório da compensação previdenciária, bem como a observação, doravante, da exceção imposta a partir da Lei 9.717, até mesmo quanto à realização de operações financeiras de que trata o artigo 7º desta lei. É o relatório. Ante os fundamentos do ato mediante o qual deferir a tutela antecipada, proponho ao colegiado o referendo. É como voto. Vossa Excelência, portanto, Proponho o referendo. Ministro Carmen Lúcio. Considerados os fundamentos lançados.
Senhor presidente, eu tinha feito algumas anotações, mas diante do voto, eu gostaria de pedir vista e trazer o mais rápido possível. Assim, Após o voto do relator, pediu já eu vice-ministra. tenho acesso e vou estudar o voto. Interessante, Eu achei o voto longo, eu tinha feito anotações, deixei tá passar complicado. pontos. 702, mais ou menos na linha do voto. Mesmo sentido. É, a CO Entendido que o 702 da Estado- minha relatoria. Qual seria o estado, Vossa Excelência, tem ideia? Não. Tem. Há várias ACOs, eu acho, pedindo a mesma Nessa matéria. Ceará. Ceará, né? Ceará. E ainda há que, neste caso, o memorial que nos foi apresentado insurge-se contra alguns dados que eu não tinha observado como a inconstitucionalidade que estaria sendo declarada incidentalmente. Da União, editadas pela União, não tem dúvida, né? Essas sanções administrativas, complicado. São graves. Ministérios Grau. Portanto, após o voto do ministro relator na CO 830, propunha o referendo da liminar deferida, pediu vice-ministra Carmen Lúcia. Desculpa. Da relatoria do ministro Eros Grau, a DIN 820, vista com o ministro Carlos Brito. Senhor presidente, a presente ação é de autoria do governador do Rio Grande do Sul e fundamenta sua legitimação processual no artigo 103, inciso 5º da Constituição de 1988. O objeto da DIN é declarar, primeiro, a inconstitucionalidade do artigo 202 da Constituição sul-rio-grandense, que vincula, aspas, não menos de 10% dos recursos destinados ao ensino, à manutenção e conservação das escolas públicas estaduais, através de transferências trimestrais de verbas às unidades escolares. Isto visando a, aspas, criar condições que garantam o funcionamento normal e um padrão mínimo de qualidade, fecho aspas. Número 2. A inconstitucionalidade de todos os dispositivos da Lei Estadual 9.723, de 16 de setembro de 1992, que, ao regulamentar o repasse de verbas para a manutenção e conservação das escolas públicas do Rio Grande do Sul, determinou que tais recursos devem ser transferidos para cada estabelecimento de ensino por meio de depósito em conta corrente, a ser movimentada pelo diretor da escola e por um membro designado pelo conselho escolar da instituição. Logo, a ADIM tem por alvo esse artigo 202 da Constituição rio-grandense, assim como todos os dispositivos da Lei Estadual 9.723. Pois bem, ao proferir o seu voto, o insigne ministro Eros Grau rejeitou a preliminar suscitada pelo advogado-geral da União e conheceu da ação. No mérito, porém, o eminente relator entendeu que os textos impugnados não podiam dispor sobre matéria orçamentária, porquanto a Constituição Federal confere privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre os orçamentos anuais. E foi nesse contexto que Sua Excelência, o ministro Eros Grau, concluiu pela inconstitucionalidade formal dos dispositivos ora censurados. Disse Sua Excelência, o ministro Eros Grau. Com efeito, o parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Estadual, ao determinar que, aspas, não menos de 10% dos recursos destinados ao ensino previstos neste artigo serão aplicados na manutenção e conservação das escolas públicas estaduais, fecho aspas, estabelece uma vinculação orçamentária. Prossegue o ministro Eros Grau.
E, Eros Grau. E, mais, insisto neste ponto, sendo a decisão sobre a aplicação de recursos públicos transferida do Poder Executivo para entidades que não são públicas. Essa previsão limita a ação do Poder Executivo, atinente à elaboração da proposta orçamentária, violando iniciativa a ele inerente, consoante o disposto no artigo 165 da Constituição Federal. Diz ainda o ministro Eros Grau. Outro sim, aquela transferência de poder de decisão sobre a aplicação de recursos públicos, não meramente de gestão, pois resulta incompatível com a Constituição. Como a Lei 9723/92 foi elaborada para disciplinar esse preceito da Constituição Estadual, forçoso reconhecer que também ela foi alcançada pelos vícios em causa. Fecho aspas. Senhor presidente, eu encerro este relatório e, de saída, manifesto minha adesão ao entendimento de que ambos os diplomas jurídicos impugnados veiculam comandos gerais, impessoais e abstratos, o que os torna suscetíveis de ataque pela via processual da ação direta de inconstitucionalidade. Daí porque, também rejeitando a preliminar suscitada pelo doutor advogado-geral da União, conheço da ação. Já no que toca ao mérito do feito, devo confirmar que a vigente Constituição Federal conferiu ao chefe do Poder Executivo a competência para deflagrar o processo de elaboração de leis que disponham sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Competência que se exerce debaixo de numerosos condicionamentos, como de não implicar a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, inciso 4º do artigo 167. Porém, com uma exceção que tem tudo a ver com a presente ADI. Que exceção? Refiro-me à destinação de recursos, aspas, para manutenção e desenvolvimento do ensino, fecho aspas, excepcionalmente permitida pelo fato de que tal vinculação decorre da própria lei republicana, como se vê da seguinte passagem, artigo 212, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, fecho aspas. Este é o ponto central da questão, segundo o meu particular juízo. Pode a lei maior sul-riograndense impor a elaboração dos orçamentos, anuais do Estado, uma cláusula de reserva de dotação para as necessidades de manutenção e conservação das escolas públicas estaduais? Mais exatamente, uma reserva de 10% dos recursos anualmente destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino público estadual, visando a criar condições que garantam o funcionamento normal e um padrão mínimo de qualidade? Minha resposta é afirmativa. O diploma estadual em causa já havia ampliado de 25% para 35% aquele mínimo de receitas públicas vinculadas a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal, sem que a presente ADI impugnasse tal ampliação. E o inteiro teor desse dispositivo estadual, da Constituição do Estado do Rio Grande. O Estado aplicará no exercício financeiro, no mínimo, 35% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Fecho aspas. Logo, o que se deu em sobrepasso não foi uma vinculação originária. A vinculação já existia. E dentro dela, o que se fez foi uma especificação. Uma simples distribuição ou densificação dotacional, num percentual que, a toda evidência, se contém nos limites da razoabilidade, 10%, conforme anteriormente anotado. É de se acrescer razoabilidade quanto ao percentual das despesas totais com o setor de ensino público estadual,
razoabilidade quanto à sobredita densificação dotacional, pois assegurar uma política pública de manutenção e conservação de escolas estatais, é uma das mais elementares condições materiais objetivas para a eficácia de qualquer sistema oficial de ensino. A base física necessária às atividades de administração e de ministração mesma do ensino oficial. Vale dizer, o mínimo minimorum com que se pode trabalhar nesse estratégico setor da manutenção e do desenvolvimento do ensino público. Enfim, providência de caráter estrutural a logicamente parametrar as conjunturais programações administrativas desse ou daquele governante estadual, sem que se possa falar de excesso, menos ainda de desvario de normatividade por parte da Assembleia Constituinte Estadual do Rio Grande do Sul. Claro que falo assim com todas as vênias. Não é tudo. O dispositivo constitucional sul-riograndense, ao direcionar recursos para a manutenção e conservação das escolas públicas estaduais, segue por um caminho já desbravado por múltiplos dispositivos constitucionais federais, que tem o patrimônio público justamente como tema de uma qualificada proteção. Assim é que a ação popular e a ação civil pública fazem dele, patrimônio público, um dos seus explícitos objetos, inciso 73 do artigo 5º e inciso 3º do artigo 129, respectivamente. E ao listar as competências materiais que são comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o artigo 23 da Constituição fez inserir logo no seu primeiro inciso aspas, conservação desse mesmo tipo de patrimônio. É dizer, conservar o patrimônio público, mais do que uma competência exclusiva ou daquele poder orgânico, é poder-dever de cada qual das pessoas federadas brasileiras no âmbito territorial das respectivas atuações. Não é o que se dá, todavia, com a lei. Eu estou falando até agora da Constituição sul-riograndense. Não é o que se dá, todavia, com a lei regulamentadora do dispositivo constitucional alvo da presente ADIM. Aqui, no âmbito dos dispositivos da Lei Estadual 9723, de 16 de setembro de 1992, enxergamos, sim, com o eminente relator, violação ao princípio republicano da separação dos poderes. E assim nos posicionamos em face dos detalhes procedimentais a que desceu a lei em causa, a ponto de fixar os prazos de transferências a cada 3 meses dos recursos orçamentários para subunidades da Secretaria Estadual de Educação, de logo indicadas, o tipo de depósito bancário a ser feito, conta corrente, a previsão dos únicos agentes públicos autorizados a fazer a movimentação da respectiva conta, o diretor da escola e um membro do conselho dessa unidade de ensino. Esse minudente dispor sobre atos que são nitidamente de gestão conduz o Poder Legislativo a se substituir ao Poder Executivo, de modo a caracterizar um tipo de intromissão que tenho como realmente ofensivo do princípio que se lê no artigo 2º da Constituição de 1988. Princípio que, de tão essencial ao regime republicano, foi clausulado como pétreo pelo artigo 60, inciso 3º do parágrafo 4º, inciso de número 3 da mesma Constituição brasileira. Senhor presidente, por este último fundamento, portanto, eu julgo parcialmente procedente a ADIM para declarar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos da lei sul-riograndense, de número 9723, datada de 16 de novembro de 1992. Você julga parcialmente procedente? Sim, parcialmente. Porque é parcialmente. Preservando, eu preservo, em discordância do ministro, preservando, entretanto, a validade do artigo 202 da Constituição do mesmo Estado.
que nem precisa de concretização legislativa para deflagrar os efeitos a que se pré-ordenou. É como voto. Então, pois não, Excelência. Ministro Eros, o senhor quer se manifestar? Eu verifico que, na verdade, não há discordância com relação à inconstitucionalidade da lei. Não há. Com relação ao preceito contido na Constituição, o que ele diz, o parágrafo, É o parágrafo 2º do artigo é o parágrafo 202. 2º, não menos de 10% dos recursos destinados ao ensino prévio nesse artigo, ao ensino previsto nesse artigo, serão aplicados na manutenção e conservação das escolas públicas estaduais através de transferências trimestrais de verbas às unidades escolares, de forma a criar condições, etc. Eu votei pela inconstitucionalidade também desse preceito, em vista do que diz o artigo 165 da Constituição, da questão da vinculação, e me valendo, inclusive, de uma decisão anterior da Corte, a de 780, relator Celso de Mello. Então, esse é o fundamento da declaração de inconstitucionalidade, no ponto em que há divergência entre o meu voto e o do ministro Carlos Brito. Vossa Excelência, portanto... Eu dou plenamente. Eu julgo procedente mantém a plenamente. posição, portanto... Presidente, apenas para refletir em voz alta, né? Quanto ao artigo 202, né, não há a menor dúvida de que ele é harmônico com a Constituição Federal. A Constituição Federal fixa um piso, 25%. E, evidentemente, se a unidade da federação vai adiante e fixa um percentual maior, não se tem um conflito. É uma opção política, e uma opção política até louvável. Agora, quanto ao parágrafo 2º, o Legislativo substitui-se ao Executivo, no que se impõe que 10% E vincula a aplicação da do receita valor à resultante manutenção dos de prévio. 35 sejam canalizados para a conservação de escolas. Permitiu a vinculação à manutenção e desenvolvimento do ensino. Do ensino. Daí estamos Como um Ensino. todo. Poderia Agora, ir, se com relação aplicará aos estados, entre 25 e em 35. remuneração de professores ou em pintura de escolas, né? Aí, quanto a esse último aspecto, né, nós temos o campo da administração. Sim. E a administração é do Executivo. Pode ser que numa determinada situação, outras áreas do Sejam ensino mais carentes. estejam precisando mais da verba carentes. e às vezes os prédios não podem não estar necessitando de mais nada para conservar naquele ano. No entanto, a verba tem que ser aplicada. Isto é, um prédio, por exemplo, que está novinho, tem que ser pintado novamente porque não tem onde gastar a verba, porque a verba está vinculada. Mas isso não, com o corte parcial proposto pelo ministro Brito, isso não ocorre. Por que não? Porque esses 10% para a conservação de escolas terão que ser destinados e distribuídos pela lei orçamentária. Mas aqui é uma vinculação estranha. Então já está firmado Estranha no ao Esse é mais 202. grave, né? Já está no 202. Isso vai limitar a ação do Poder Executivo. Pode ser que não... Eu acho uma É saudável. uma vinculação específica. Meu Deus do céu, será que não, em determinados casos não será mais relevante e não proverá melhor o interesse Eu acho público? tão razoável. Aplicar apenas isso 10%. aplicar isso em Todos outros... os recursos. Apenas se Vossa Excelência considerar que esse percentual normalmente é utilizado como gorjeta. Não tem. Mas aqui no volume... 10% dos 10% de todos os recursos destinados à educação e ao ensino serão direcionados obrigatoriamente para a manutenção e conservação das escolas, preservando assim o patrimônio físico do Estado e assegurando condições materiais objetivas Mas isso é a mínimas. administração que vai examinar, ministro. A administração que vai examinar Isso é quanto previsível. precisa. Numa época pode ser que precise mais, numa época precise menos. Se é obrigatório todos os anos aplicar 10% dos 35%, é possível que em algum ano essa Tem que verba não inventar seja obra aplicada todo de ano. fato. Quando podia ter sido usado em outra área. A grande crítica que se faz a esse modelo de vinculação depois a é administração que, em relação, por exemplo, a municípios que lograram obter um patamar adequado nessa área,
começa-se a inventar consultorias para conceber-se como gastar. Tem que gastar para não deixar recolher. Porque para não recolher como saldo orçamentário. E para não ter folclórico problemas em São depois com o Paulo, Tribunal de nesse Contas. E, Claro. portanto, que esse tema é de Para não perder a verba. uma delicadeza enorme, descobrindo né? Essa fixação. despesa, né? Quer dizer, nós não sabemos aquilatar como isso repercute. Uma situação será do Rio Grande do Sul, outra de outro estado. É extremamente delicado esse modelo da... Bem, eu, Não. todas as vênias, eu mantenho o Eu voto. não vejo a inconstitucionalidade. Se a Constituinte Estadual poderia, No para parágrafo segundo, cumprir a Constituição, manter em 25%, ela não pode, no juízo político gaúcho, para o qual nenhum de nós está legitimado, destinar muito menos do que aquilo que aumentou sobre o que a Constituição exigia, É, porque aumentou a de um 25 para determinado 35. setor. Mas ela tira a discricionariedade Segundo- administrativa do governador. Esse é que é o problema. Ele é que vai decidir onde Isso é a aplicar. Constituição. Descendo a minúcias, realmente aí incide em constitucionalidade. Mas em prol, Vinculação de receita de impostos. em prol do Imposto, patrimônio que é do público, CAPT. tão repetidamente protegido pela Constituição em seus dispositivos. Não é louvável a Nós intenção. vamos admitir Isso- que uma série de coisas em nome da defesa do patrimônio público, contra o que diz a própria Constituição. São Paulo é um caso folclórico que até o Tribunal de Contas levantou, e que o piso de uma escola foi recoberto de mármore, exatamente porque Porque não sobravam tinha, recursos. porque precisava. Tem uma Num fundação determinado que só momento. faz isso em São Paulo. Que fica São Paulo, eu acho que o município trata essa tem bola que para ser saber singular. como vai gastar o dinheiro. Aqui, pelo jeito, estão querendo estabelecer E um deixando teto, de né? suprir necessidades que estão dentro do próprio, da Essa é a própria questão rede de ensino. delicada do modelo de vinculação. Bom, mas... Desculpe, ministra Carmen Lúcia. Não, é só porque Não, mas aqui estava um brainstorm a ordem se organizando. começou antes da minha. Ministra Carmen Lúcia. Eu peço vênia ao ministro Carlos Brito, que traz sempre os seus brilhantes votos, ótimos argumentos, mas eu vou acompanhar o relator, julgando procedente a ação. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também pedindo a maior vênia ao eminente ministro Carlos Brito e louvando seu brilhante voto, sobretudo a preocupação com o ensino, que não é só dele, que é nossa também, mas eu encontro aqui uma inconstitucionalidade na medida em que nós engessamos a atividade do Poder Executivo em matéria orçamentária, e aí me parece que é clara a inconstitucionalidade data vênia. O ministro Joaquim Barbosa já havia Já votado. voltei acompanhando o eminente relator. Ministro César Peluso. Também peço bem do ministro Carlos Brito, acompanhe o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, devo ressaltar que o ministro Sepúlveda Pertence, como ele faz comigo, já é aqui uma reciprocidade, está sendo coerente, que Sua Excelência for vencido quando da apreciação do pedido de concessão de liminar, né? Mas de autonomia da Constituição Estadual tem algum sentido, mas realmente eu vou aderir ao jovem jurista fluminense que tem uma tese, salvo engano, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, propondo a eliminação das constituições estaduais. Porque, a não ser para tratar do que o ministro Gilmar Mendes sempre destaca. A da Bahia pode dizer que, ao invés de cafezinho, será servido chocolate nas repartições públicas para estimular a cultura do cacau. Essa era a lembrança do saudoso o relator preserva a reserva de 35. Tá bem. Acompanhe o relator, presidente. É só o parágrafo 202, não está em jogo. Ministro Sepúlveda Pertence. Como se dava para desconfiar, eu acompanho o voto do ministro Carlos Brito com as vênias devidas. Eu também, com as vendas devidas, acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. Não julgou procedente a ação direta nos termos do voto do relator, ministro Eros Grau, vencidos o ministro Carlos Brito e o ministro Sepúlveda Pertence. Marco Aurélio tem que usar alfarrábios aí, ó. Vamos lá. Ministro Joaquim Barbosa, questão de ordem, medida cautelar em ação cautelar 1244.
requerente Estado do Piauí, requerida União. Presidente, assim eu relatei a ação cautelar por ocasião do julgamento da medida cautelar. Trata-se de ação cautelar preparatória para ação destinada à desconstituição de registro de pendências no CIAF, ajuizada contra a União pelo Estado do Piauí. Narra o Estado requerente estar impedido de receber transferências voluntárias de recursos em virtude da existência de 2 registros lançados contra si no CIAF. Tais registros referem-se à rejeição das contas prestadas quanto à gestão dos convênios números tais do Ministério do Meio Ambiente, que recomendavam a devolução das quantias de R$ 2.576.000 e R$ 627.000, respectivamente. Sustenta-se para justificar o fumus boni iuris que, embora os gestores tidos por faltosos não mais integrem a administração do Estado, a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente ainda não instaurou tomada de contas especial, condição que, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Instrução Normativa STN número 1, permitiria a suspensão do registro de inadimplência. Assim, o Estado do Piauí entende que não poderia ser única e exclusivamente punido pela má atuação de um ex-gestor em observância à forma federativa do Estado brasileiro. Eu prossegui e deferi parcialmente a medida cautelar. Prossigo. A concessão da medida requerida foi parcial para suspender até o julgamento da ação os registros de inadimplência do Estado do Piauí no CIAF, referente aos convênios números 17 e 145 de 2001. A requerente não se manifestou contrariamente à decisão que ora se submete ao crivo do Pleno. A requerida, por outro lado, interpôs agravo regimental e apresentou contestação, sustentando preliminarmente a perda de eficácia e inépcia da inicial da ação cautelar, eis que a requerente não teria feito menção à ação principal a ser intentada e tampouco a teria juizado no prazo determinado pelos artigos do Código de Processo Civil. Sustenta-se ainda a inexistência do perículo in mora, pois a legislação que autorizaria a inscrição de inadimplente no CIAF era, aspas, sensível às necessidades essenciais da população, conforme atesta o artigo 26 da Lei 10.522. Quanto ao fumus boni iuris, sustenta a União que, aspas, conforme demonstrado, a Lei 10.522 mitiga os efeitos da teoria orgânica, permitindo a suspensão das restrições, observados os requisitos do artigo 7º, inciso 1º. No caso presente, contudo, não há nos autos qualquer indício de que o requerente, por intermédio de sua atual administração, adotou as medidas exigidas pela lei, fecha aspas. O requerente afirma, por fim, que é inadequada a aplicação do artigo 5º, parágrafo 2º da Instrução Normativa ao caso, porquanto o requerente não comprovou a instauração de tomada de contas especial e a inscrição do responsável nos registros cabíveis. O Procurador-Geral da República, em exercício, doutor Roberto Gurgel, opinou pela parcial procedência do pedido, de modo que fossem suspensos os efeitos da inscrição até o julgamento final da ação principal, que já foi proposta. Trago a medida cautelar a referendo. É o relatório, senhor presidente. É o relatório, voto de Vossa Excelência. Eu proponho ao colegiado o referendo da decisão monocrática na linha dos precedentes já indicados por ocasião da apreciação da medida cautelar. Rejeito inicialmente a preliminar suscitada pela União, eis que a requerente ajuizou, sim, a respectiva ação principal, distribuída em 29 de junho de 2006, ação número 895. Em situações análogas à presente, a Corte deferiu e referendou decisões concessivas de medida cautelar para a suspensão dos efeitos da inscrição de ente federado no CIAF. Cito, dentre outras, a questão de ordenação cautelar 259, 266, relator ministro Celso de Mello, e
1084, relator ministro Gilmar Mendes. Cito textualmente todos esses precedentes e concluo. Confirmada a circunstância de o ente federado ter tomado as providências necessárias à identificação e responsabilização de ex-gestores aos quais se imputam as irregularidades que vedam o reconhecimento da adimplência do Estado, e ainda comprovando o requerente a manutenção das medidas com a regularidade prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da instrução normativa, isto é, semestralmente, reputo presente o fumus boni iuris necessário à concessão da medida. Cito trecho do parecer do Procurador-Geral, também no sentido da concessão do referendo, e concluo, portanto, propondo ao colegiado a confirmação da medida cautelar nos termos em que foi concedida. É como voto. Propõe, portanto, o referendo. Ministro Carmen Lúcia. Acompanho o relator. Ministro Ricardo. O relator. Ministro Carlos Brito. Ministro Peluso. Pertence. Portanto, o tribunal, por unanimidade, referendou a cautelar nos termos do voto do relator. Somente em relação, senhores ministros, em relação à ação direta 820, eu faço a correção da proclamação, porque os ministros Carlos Brito e Sepúlveda Pertence ficaram vencidos em parte, apenas no que diz respeito ao parágrafo 2º da Constituição, do artigo 220 da Constituição. E para a retirada de pauta, o recurso extraordinário 158.508 da relatoria do ministro Marco Aurélio. Está encerrada a sessão.